Vem cá, você sabe por que aquele programa que você tanto gosta ainda não está no Linux? Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou responder a pergunta do Gustavo que ele deixou lá na fanpage do GeoLinux, facebook.com/blog GeoLinux. Acesse lá, deixe seu like também. Tem mais gente aqui no canal do que na fanpage, então vai lá e dá um like que tem notícia todo dia. Tem também os posts do blog que você pode acompanhar. Bom, vamos lá então. O Gustavo Steinmetz fez a seguinte pergunta: Linux e seus derivados são um grande potencial. Por que as empresas de software também não abrem os olhos e criam seus programas conhecidos no Windows? Eu não sei porque das aspas aí no Windows, mas pra ser sincero, não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas de qualquer forma, ela deu uma pauta interessante aqui, que é um assunto legal pra gente conversar. Muita gente não entende por que, sei lá, Adobe especialmente não faz o seu pacote, a sua suíte para Linux, ou qualquer outro, algum jogo, por exemplo, EA com a Origin, entre outras coisas. A questão é que a maior parte dessas empresas, elas, assim como todas as empresas, elas focam na lucratividade e elas vão investir primeiro sempre onde der um maior retorno. E depois elas vão explorar outros campos. Por que a Valve foi na contramão dessas coisas e lançou a sua plataforma para Linux e incentiva tanto e está fazendo com que mais e mais jogos sejam lançados para Linux também? Porque é de interesse da Valve não ficar na mão de outra empresa, no caso da Microsoft. Talvez a EA não tenha essa mesma vontade, ou a Ubisoft com o Uplay e essas coisas assim. Mas quem sabe um dia essas coisas mudem. Mas resumidamente, o que faz uma empresa lançar um software para uma determinada plataforma é a grande quantidade de usuários, de clientes em potencial. Quando a gente fala do pacote Adobe, é natural fazer essa relação, até teve um vídeo recente, sobre isso. A gente às vezes esquece que a maior parte de usuários de computador não precisa de nada do pacote da Adobe. Ela não edita vídeo, não precisa de Photoshop, essas coisas assim. Existem profissionais da área, dessa área de criatividade, vamos dizer assim, para incorporar tudo aí, de edição de vídeo, design e tudo mais, que realmente gosta muito da suíte Adobe e não pode abrir mão dela para utilizar Linux, que ainda não tem acesso a essas ferramentas, ainda que o Linux tenha programas que possam ser utilizados para fazer as mesmas coisas. São opções que as pessoas fazem, não tem o que a gente julgar em cima disso. Mas olhando dessa forma, já que os programas da suíte Adobe, para a gente usar aqui como exemplo, elas são destinadas a um determinado tipo de usuário, que normalmente é o tipo de usuário que produz algum conteúdo, seja ele qual for, por que ela iria lançar para uma plataforma onde não existem tantas pessoas assim? Se a estatística de pessoas que precisam da suíte Adobe dentro do Windows já não é tão grande perto da quantidade massiva de usuários que o Windows tem, o que dirá no Linux? Certamente iriam ter várias pessoas que iriam utilizar os produtos da Adobe. Eu, por exemplo, utilizaria sem problema nenhum se tivesse para Linux essas versões, testaria e tudo mais, e iria utilizar de acordo com a minha necessidade. Mas eu sei que existem poucas pessoas dentro do mundo Linux que utilizariam os produtos da Adobe de maneira a você colocar uma perspectiva com a quantidade de prospects que a Adobe tem dentro do Windows. Ou seja, o segredo realmente está na quantidade, no potencial de venda que determinado produto tem em determinada plataforma. É por isso, por exemplo, que o Windows Phone não emplacou. A Microsoft não conseguiu fazer com que muitas pessoas utilizassem o Windows Phone da mesma forma com que ela conseguiu ao longo desses 30 anos aí fazer com que o Windows se tornasse o que se tornou. É por isso que quando você, desenvolvedor, pensa em lançar um aplicativo, você pensa primeiro em lançar o aplicativo para Android e para iPhone e depois vamos ver no que dá. E é por isso que a galera que vai lançar algum aplicativo para PC lança primeiro para o Windows e depois vê no que dá também, se dá para lançar para Mac e dá para lançar para Linux. Realmente, na minha opinião, hoje quem é esperto, quem tem essa possibilidade já faz multiplataforma, já faz para tudo. Afinal de contas, o padrão multiplataforma faz com que você consiga atingir usuários em qualquer lugar, independente da plataforma, justamente onde ele esteja. Se o jogo que você gosta, se o programa que você gosta ainda não tem para Linux, eu vou te convidar para fazer uma coisa que talvez você não tenha feito ainda. O que pode ajudar a trazer o programa que você gosta para Linux? Fale com os desenvolvedores, procure a seção de contato lá dos desenvolvedores, suporte, ou seja lá o que for, e mande mensagens questionando justamente esse fato. Uma outra coisa que você pode fazer é coletar assinaturas, fazer uma espécie de abaixo-assinado e dizer, olha, tem todas essas pessoas interessadas em ter a plataforma aqui nesse sistema operacional.
Uma outra coisa que você pode fazer, talvez seja até mais simples e mais efetiva, é incentivar a utilização do Linux, usar Linux para jogar, por exemplo, na Steam. Assim, conforme os números forem crescendo e as empresas começarem a ver que mais pessoas estão interessadas em utilizar Linux no desktop pessoal final, né, como um sistema operacional para usuários comuns, mais elas vão olhar para a plataforma. Então, ou seja, você ajudar a divulgar Linux também é uma forma de você ajudar a trazer outras empresas a produzir seus softwares para nossa plataforma, independente se o código seja fechado ou seja aberto. Eu sei que você, assim como eu, não temos obrigação nenhuma em fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que também só ficar lamentando e reclamando não adianta, né? Eu já tentei fazer isso algumas vezes deu certo, outras não deu. Um exemplo que eu tentei e fracassei foi que muitas pessoas me pediam para entrar em contato com a OnGame para fazer um port do Point Blank para Linux. Eu fiz o que eu pude, fiz um abaixo-assinado, tentei coletar assinaturas, enviei para a OnGame e eles simplesmente ignoraram. Ou seja, nem sempre dá certo, mas a tentativa é livre. De qualquer forma, parece que a popularidade do jogo até já está caindo, assim, eu não vejo mais muita gente jogando. Quer ver um exemplo de como números importam e podem fazer diferenças em pequenas coisas? A Netflix agora está funcionando através do Firefox, mas até pouco tempo atrás só funcionava no Chrome, no Linux. Mas ele só funcionava no Chrome não porque o pessoal da Netflix ou da Google pensou, bom, tem tanto usuário Linux aqui, tem tanto usuário de Arch, tem tanto usuário de Fedora, tem tanto usuário de Ubuntu que a gente precisa fazer uma maneira de compatibilizar a Netflix para que essas pessoas possam assistir. Acabou acontecendo por tabela, mas a real é que os Chromebooks venderam muito mais do que os MacBooks no primeiro semestre de 2016 nos Estados Unidos. Ou seja, eles viram um mercado em potencial, muitas pessoas utilizando essa nova plataforma. O que eles fizeram? Trouxeram o serviço deles para os Chromebooks, em consequência para o Google Chrome e em consequência para as outras distribuições Linux. Então, quando a gente tenta incentivar Linux, acontece muito isso, infelizmente, dentro da comunidade de usuários Linux, é um assunto importante, até mesmo delicado de se tocar, é que ainda acontece aquela briguinha de que Manjaro é melhor, Ubuntu é melhor, Mint é melhor. Esses dias teve uma postagem no grupo do GeoLinux que uma pessoa estava pedindo sugestão para usar uma distro, até comentei lá, tinha mais de 40 comentários, cada um indicando um sistema de alguma forma, porque o meu presta e o teu não presta. Entenda uma coisa, se uma distribuição Linux, seja ela qual for, conseguir atingir a massa de usuários e atrair as empresas para produzir conteúdo para o Linux, todas as outras saem ganhando. Do mesmo jeito que a Valve conseguiu chamar a atenção das pessoas com o SteamOS, que nem está na versão final ainda, e fez com que a Nvidia, por exemplo, se mexesse para desenvolver driver para Linux, o que será que acontece se mais e mais sistemas começarem a se popularizar? Então, o mínimo que você pode fazer é ajudar a divulgar. Fale bem, mostre todas as opções, diga para a pessoa escolher o que for melhor para ela, especialmente não fique implicando, a gente não precisa de implicância dentro das pessoas que já usam Linux. A gente já é uma minoria, não precisa desse tipo de coisa, não é verdade? Então, o que a gente precisa para que mais programas cheguem até o Linux, para o programa que você gosta e que ainda não tem, é mais usuários. Se você puder ajudar dessa forma, ajude. E outra forma é cobrar os desenvolvedores do que você gosta, do game que você gosta, do programa que você gosta, para que portem para essa plataforma. Eu vou ficando por aqui, eu espero ter respondido a sua pergunta. Não sei se era exatamente isso que você tinha perguntado, mas no fim das contas acabou gerando uma pauta legal. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!